no programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos falar de Espiritismo. Olha aí, parece uma redundância, mas não é não. O que é o Espiritismo? Com uma diferença. Nós vamos falar de Espiritismo a partir da ótica de um pesquisador que estuda religiões há mais de 40 anos. É o professor Dr. Reginaldo Prandi, da Universidade de São Paulo, da USP, que escreveu um belíssimo livro, Os Mortos e os Vivos, uma introdução ao Espiritismo. Agora, quero pedir licença antes de começar a conversar com o professor Reginaldo Prandi, para mostrar aí na tela o livro dos Espíritos de Allan Kardec, que contém a filosofia espírita. O livro dos Espíritos de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, que explica, através de uma revelação, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Professor Reginaldo, uma alegria ter o senhor aqui no nosso programa. Eu quero cumprimentar o senhor de público por esse livro que nós estamos mostrando aí na tela, Os Mortos e os Vivos. Aliás, está de parabéns a editora 3 Estrelas, que descobriu o senhor, descobriu não, o senhor já é um autor consagrado, já com outros trabalhos, mas que valorizou esse trabalho focalizando o Espiritismo. Queria perguntar para o senhor, por que o Espiritismo, professor? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, pela recepção e pelos elogios também, especialmente. Mas são carinhosos e justificados. Muito obrigado. Então, eu estou formado sociólogo há 42 anos. Completamos agora, até tivemos um encontro esse sábado com toda a turma. Da minha turma ainda somos quase 40 ainda, que se encontram regularmente. E o meu primeiro trabalho em pesquisa foi em Sociologia da Religião, com um dos pioneiros do estudo da religião no Brasil, que foi o professor Cândido Procópio Ferreira de Camargo. E eu era estudante no tempo da ditadura militar. E a ditadura caçou muito dos meus professores, aposentou compulsoriamente. E eles, com apoio internacional, fundaram um centro de pesquisa em São Paulo, que é o SEBRAP, que na época era dirigido por um jovem sociólogo chamado Fernando Henrique Cardoso. Olha aí. Então eu ainda recém-formado fui para esse centro trabalhar e lá uma pergunta que os sociólogos colocavam é o seguinte, em termos de progresso social, de desenvolvimento econômico, de melhoria social da população, como é que as religiões podem ajudar? Né? Como é que elas interagem nesse mundo, no mundo mais social, mais econômico, mais do dia a dia, das oportunidades, da carreira profissional de cada um. Então nós tínhamos uma equipe e nós fizemos um estudo preliminar das diferentes religiões que existiam no Brasil 40 anos atrás. E eu fui encarregado pelo professor Procópio de fazer a parte do Espiritismo. Então fizemos, e depois isso gerou um livro chamado Católicos Protestantes Espíritas, que é um livro de autoria múltipla, com muitos autores, todos evidentemente sob a liderança do professor Procópio. E depois disso eu fui estudando outras religiões, estudei catolicismo, estudei religiões evangélicas, estudei muito religião afro-brasileira, que acabou se tornando uma espécie de especialização da minha atividade. E claro que estudei também outros temas, que não religião. Mas ao longo desses 40 anos produzi muitos livros que falam de religiões e de mitologias religiosas e de rituais religiosos. Mas eu nunca tinha escrito um livro precisamente sobre o Espiritismo. Aí eu publico em geral pela editora Companhia das Letras. Mas aí surgiu uma nova editora, um novo selo, que é a 3 Estrelas, e o editor-chefe, que é amigo meu de longa data, companheiro de trabalho de muito tempo, o Alcino Leite, disse, você não quer escrever um livro sobre o Espiritismo? Ele disse, porque eu, como editor, tenho pesquisado a bibliografia disponível no mercado, nas bancas, nas livrarias, nos aeroportos e tal, e vejo que falta um livro que seja uma espécie de uma introdução feita por alguém que tenha estudado o assunto, que tenha alguma sensibilidade para a coisa. E isenção, professor?
Bom, isso é porque eu sou um sociólogo e a coisa que a gente aprende na nossa profissão é que você olha o seu objeto como se ele fosse uma coisa, não é? Ou seja, como se você tem que observar esse objeto da forma mais objetiva possível, sem colocar os seus valores, sem colocar o que é que você acha, o que é que você pensa particularmente, pessoalmente, sobretudo em se tratando de religião. Imagina o seguinte, eu estudo várias religiões, né? Porque isso é a minha atividade profissional. Imagine se eu fosse me envolver com cada religião que eu estudo. Né? Mas nós podemos convidá-lo a participar de uma reunião para o senhor trazer alguns comentários sobre o espiritismo em confronto com outras. Evidente, isso com certeza. E foi assim que surgiu esse livro aí. E nós fizemos um acordo que nos fazia um livro introdutório, pequeno. Mas ele um pouco que ele meditava um pouco o que ele queria, né? O editor sempre ajuda muito a gente. Ele diz, eu quero que você comece antes do Kardec, que você comece dizendo como são os mortos e como são os vivos nas diferentes religiões. E depois que você introduza alguma coisa do antigo espiritualismo que já existia anteriormente à atividade de Allan Kardec. E assim foi. Então, cada capítulo estuda um pouquinho, mostra um pouquinho dessa realidade, mostra como chegou ao Brasil, como ele se expande no Brasil, como ele vai se constituir como uma religião no Brasil. Não tem muito segredo. O senhor sabe, professor Reginaldo, que eu já estou receitando, se o senhor me permite a expressão, o seu livro, os cursos de espiritismo que a gente dá, porque é uma visão isenta, é uma visão, como o senhor colocou muito bem, de um sociólogo, de um pesquisador, que traz informações consistentes e importantes sobre o espiritismo. Queria fazer uma pergunta que parece muito importante. O senhor sabe, o nosso programa tem uma grande audiência no meio espírita. A que o senhor atribui essa explosão do espiritismo no Brasil, professor, nos últimos anos? Bom, na verdade, essa raiz está plantada há muito tempo, né? E o espiritismo ele vem crescendo, ele cresce pouco a pouco, mas ele cresce, de acordo com os dados que a gente tem, ele cresce regularmente, consistentemente, né? Ele não é, na verdade, uma novidade, é uma coisa que já faz parte da cultura brasileira. Acho que todo brasileiro, mesmo não sendo espírita, ele tem uma ideia aproximada de que seja espírita, quais são o alicerce básico do espiritismo, que é toda a questão da caridade. E é por isso que todo mundo está acostumado a se encontrar com instituições que são espíritas, que cuidam dos mais desvalidos, dos que não têm muita condição, né? De encontrar um amparo espiritual, material, numa outra situação. Então, acho que isso é uma coisa que é uma semente antiga, né, que vem. E uma coisa que eu acho porque no último, uma coisa também que aconteceu é que nos últimos anos aumentou muito a adesão ao espiritismo, né? Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas escolhem com muito mais liberdade a religião que querem ter, né? Então, acho que, de um lado, a proposta do espiritismo, e do outro lado, essa possibilidade, agora ampliada, que cada um tem, porque diminui a pressão, evidentemente, você pode ter uma religião que é diferente da religião que você nasceu, que você foi criado, que, no caso brasileiro, em geral, se trata do catolicismo, né? Então, de repente, as pessoas estão numa situação que elas podem escolher, elas podem redefinir a sua preferência religiosa, a sua adesão religiosa, a crença que lhe parece mais próxima dos seus sentimentos e dos seus anseios, assim por diante. Então, de um lado, você tem isso, uma ideia de que a própria sociedade se abre, né, e de que o catolicismo já é uma alternativa sacral, a gente chama assim, né, meio pedante. Ele é uma alternativa sacral constituída já e que faz parte da cultura brasileira, né? Quer dizer, mesmo não sendo espírita, você tem uma ideia do que é o espiritismo, né? E você conhece pessoas espíritas, conhece até celebridades espíritas, né? Então, é uma escolha que você pode fazer com uma certa segurança até. Sem contar que você tem na mídia hoje, né, uma presença grande, você tem nas novelas, você tem na televisão, sucessos de cinema, né, com grandes atores, tudo isso evidentemente ajuda. Programa Consciência Espírita, conversando com o professor, um professor que se dedica à pesquisa sociológica das religiões há 40 anos. Ele é jovem, mas são 40 anos de estudo. Professor Reginaldo Prandi.
os mortos e os vivos. Uma introdução ao Espiritismo. Eu vou fazer uma pergunta que será respondida no segundo bloco do nosso programa. Professor Reginaldo Prandi, o que é o Espiritismo? Fique ligado que você vai ouvir o que é o Espiritismo a partir de um pesquisador que se dedica com afinco ao estudo das religiões, o estudo comparado das religiões. Até já.